Olá, galera, tudo bem? Hoje, mais uma aula de educação financeira. Vamos falar sobre juros simples e juros compostos. A gente vai aprender como são feitos esses cálculos para buscar entender, então, quando vocês realizarem uma compra, um financiamento ou um empréstimo, saberem quanto está sendo cobrado de vocês. Então, nós temos aqui a atividade da primeira semana. Vocês vão iniciar assistindo dois vídeos. Um é sobre juros simples e um é sobre juros compostos, tá? Os juros simples, eles são mais utilizados em compras e gastos do dia a dia. Uma compra de um tênis, numa loja, uma roupa. Se você vai fazer em prestação, algumas lojas, em parcelas, né? Algumas lojas, elas cobram juros. E esse juro é sempre sobre o valor inicial da compra. Por exemplo, se eu comprei um tênis de R$ 150 e vou parcelar ele, no primeiro mês eu vou pagar, vamos dizer lá, 5% sobre esses R$ 150. No segundo mês, eu também vou pagar 5% sobre esses R$ 150, tá bom? E nos juros compostos é um pouco diferente. Se eu faço uma compra de uma camisa, por exemplo, uma camisa, uma calça, alguma coisa, no total de R$ 100. E eu pago 5% de juros no sistema de juros compostos. Então, eu vou pagar no primeiro mês 5% sobre os R$ 100, que dá um total de 105, e no segundo mês eu vou pagar 5% sobre os 105, sobre o valor acumulado do mês anterior. Então, o juro simples é sempre sobre o mesmo valor e o juro composto ele sempre vai ser calculado em cima do novo valor que você tem. Tecnicamente, o juro composto ele sempre acaba custando mais caro, porque ele é em cima de um valor sempre mais alto. Então, eu trago para vocês aqui alguns exemplos de juros simples, primeiramente. Então, nós temos quanto será pago de juros simples por um empréstimo de R$ 10.000 em 10 meses, com uma taxa de 2% ao mês. Então, durante esses 10 meses, como é juros simples, eu vou estar pagando 2,5% sobre os R$ 10.000. Aqui do ladinho, eu coloquei para vocês a fórmula de como calcular os juros dessa compra. Como que calcula? Eu pego, para descobrir os juros, o J aqui, eu preciso do capital. O que é o capital? É o quanto foi o meu valor de empréstimo, tá? Ou de pagamento, e multiplico pela taxa de juros vezes o tempo que eu vou estar pagando. No caso, é os meses, né? Vocês têm que cuidar sempre que a taxa de juros e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. O que quer dizer isso? Se os juros estão por mês, o tempo tem que ser contado em meses. Se os juros forem contados em anos, o tempo tem que ser contado em anos também. Então vamos resolver esse probleminha aqui na prática. Então eu tenho 10.000 de empréstimo, vou pagar em 10 meses com uma taxa de 2,5%. Quanto que eu vou pagar de juros após esses 10 meses? Então, para mim descobrir os juros, eu pego o capital, que é o valor que eu peguei do empréstimo, 10.000, multiplico pela taxa de juros. A taxa de juros a gente nunca vai colocar o número inteiro, ó, 2%, 2,5%. A gente sempre pega esses juros e divide por 100, para você ter os decimais aqui, né, dos juros. E multiplica por 10, tá? 10 que é o tempo que você vai pagar, 10 meses.
você vai pagar um total de juros de R$ 2.500. Então, se você pegar R$ 10.000 de empréstimo a uma taxa de juros de 2,5% durante 10 meses, você vai estar pagando R$ 12.500 no total. Isso é juros simples. Aqui abaixo, outro exemplo. Qual será o valor total pago por um financiamento de uma casa no valor de R$ 80.000 com uma taxa de juros simples de 8% ao ano durante 15 anos? Então, observe que o juro está numa unidade de anos e o tempo para pagar também está na unidade de anos. Para descobrir quanto de juro que eu vou pagar, eu pego o capital, que eu fiz o financiamento no valor de R$ 80.000, multiplico pela porcentagem, lembrando, tem que dividir por 100, então 8 dividido por 100 dá 0,08. E multiplico pelo tempo que eu vou pagar. Isso tudo dá um total de 96.000 de juros. Então, eu vou pagar, além dos 80.000 que eu peguei de financiamento, eu vou pagar mais R$ 96.000 de juros. Então, se torna uma conta bem alta, né? Dá um total de R$ 176.000. Agora nós vamos para os juros compostos. Os juros compostos são um pouco mais complicados, tá? Eles são sempre atribuídos sobre um valor diferente, então a maneira que a gente determina ele é diferente. Vamos ao primeiro exemplo. Em um financiamento para placas solares, a condição de pagamento é 4%. Né? Você vai pegar um dinheiro e vai pagar com 4% de juros. Quanto de juros será pago por R$ 45.000 em 5 meses? Se o tempo aqui está em meses, aqui também a porcentagem tem que estar em meses, tá? 4% ao mês. Então, já deixar pronto. Quanto de juros será pago por R$ 45.000 em 5 meses? A forma da gente calcular é diferente, então está aqui do ladinho também, eu coloquei fórmula para calcular os juros compostos. Então você, primeiro, antes de calcular os juros, você vai calcular o montante. Esse montante é o quê? Já é o valor final total que você vai pagar. Então, se eu peguei um financiamento de 45.000, quando eu calcular o montante, eu já vou saber no final quanto que eu vou pagar no total, tá? Então, eu sei que o montante, que é o total que eu vou pagar, é igual o capital vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros, elevado na N. O que é esse N? É o tempo, era o T que a gente tinha antes, agora vai ser N, é o tempo que você vai pagar por esse financiamento, por esse empréstimo, por essa dívida. Então, colocando aqui na prática, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz na prática. Eu escrevo a fórmula primeiro e substituo os valores. O montante eu vou descobrir. O capital, que é o quanto de financiamento que eu peguei, 45.000, vai ali, no lugar do C, vezes 1 mais o I, a taxa de juros, é 4%, então eu divido por 100, dá 0,04. Elevado na N, né? A N é o tempo que você vai estar pagando o teu financiamento, empréstimo, enfim. Nesse caso é 5 meses. Então, no lugar do N vai 5. Aí você vai somar o que está dentro dos parênteses. Então, aqui embaixo, a única diferença é que eu somei o 1 mais o 0,04, dá 1,04. E aí eu calculo a potência dos parênteses. O que é calcular essa potência? É pegar esse 1,04 e resolver ele elevado na quinta potência. Então, eu pego a calculadora. Tenho aqui a calculadora do notebook, mas se vocês têm a do celular também, basta vocês virar ela que ela vira uma calculadora científica. Então, vocês vão ter algo parecido com isso. Tá? Como que eu resolvo? Eu coloco o número que está embaixo, nesse caso o 1,04, e vou clicar numa teclinha ali que tem o X com o Y elevado. Clicando ali, ele habilita para que eu coloque o meu expoente, nesse caso o expoente 5.
Então, eu coloco o valor do expoente e dou um igual. Eu obtive um total de 1,2166529024. Nós não vamos colocar todos esses números, tá? Vamos usar só 4 depois da vírgula para a gente também não ter um valor muito longe da realidade. Se você fosse fazer um empréstimo ou financiamento, o banco iria usar todas as casas. Por fim, a gente multiplica. Então, pego os 45 mil, que é o meu capital, e multiplico pelo resultado que eu obtive. E vamos ter o valor total a pagar. Então, se eu pegar 45 mil a uma taxa de 4% ao mês, durante 5 meses, eu vou pagar R$ 54.749,38. Se eu quero saber só a quantidade de juros que eu vou pagar, então eu pego o valor total que eu vou ter que pagar, que é o montante, e diminuo pelo capital, que é o dinheiro que eu peguei. Então eu tenho que pagar 54.749 e peguei R$ 45 mil. A diferença entre eles é os juros que eu vou pagar. Então, nesse caso, eu vou pagar 9.749,38 de juros. Busquem fazer na calculadora de vocês, repetir todos os passos que eu fiz aqui, utilizando a calculadora de vocês, para vocês aprenderem a fazer na prática esse cálculo aqui. Sempre os resultados têm que bater, tá? Tem que fechar. E aí a gente tem para a segunda semana algumas atividades aqui, ó. São atividades bem parecidas com os exemplos que eu acabei de passar e elas contêm a resposta final aqui. O que eu quero é que vocês cheguem nessa resposta final, mas desenvolvam toda a conta. Não coloquem só o resultado final. Eu quero que desenvolvam toda a conta como eu desenvolvi aqui nos exemplos, tá? A continha de juros simples é mais tranquila e a da juros compostos é um pouco mais complicada, mas tem que fazer todas as etapas para não se perder. Beleza? Por hoje era isso. E demais dúvidas podem estar me chamando no particular do WhatsApp lá. Beleza? Então, até mais.